A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do quarto trimestre do ano 2022. A revista como um todo tem como objetivo estudar o livro do profeta Ezequiel. Aqui na lição número 9, nós vamos estudar os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, que ele fala de uma batalha que vai acontecer no fim dos tempos, e ele cita aqui Gog e Magog. Isso trouxe assim muita confusão para quem está estudando a revista. Eu creio que essa lição especificamente foi uma lição assim que muitos consideraram a mais difícil até o momento que a gente está estudando, a lição número 9, a mais difícil, porque o próprio escritor da revista chega a dizer que essa passagem é uma das passagens mais difíceis das escrituras. Ele mesmo não apresentou aplicações práticas dentro da lição e muitos professores ficaram perdidos. Como que eu aplico isso? São muitos nomes, muitas nações, isso é complexo. Como que eu situo isso aqui dentro do contexto escatológico? O escritor da revista faz uma proposta de colocar essa batalha aqui dentro de um contexto ali da escatologia. Ele coloca como uma batalha que não é uma Armagedon e também não é Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Isso trouxe ainda mais confusão, porque isso entra um pouco no campo da especulação. Ele também entra ali na questão do nome Ross, que aparece, traduzido como chefe, cabeça, mas também alguns traduzem simplesmente como uma região de Ross, que hoje seria a Rússia. Então o escritor ele entra nesse campo de especulação também, o que deixou muitos professores de EBD confusos. Na aula que eu gravei com o slide em PowerPoint, que foi postado na segunda-feira, eu sempre posto no começo da semana essa aula, eu fiz uma exposição assim. A primeira parte eu expliquei a revista, como está aqui, e na segunda parte da aula eu fiz uma interpretação um pouco diferente, que eu acredito ser a mais coerente. Muitos assistiram essa aula e ainda continuaram com dúvidas, e aqui no vídeo de destaque, que é este vídeo aqui, eu vou tirar as dúvidas e vou fazer uma exposição mais completa da passagem em si. Então, o propósito dessa aula é ir para Ezequiel, estudar os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, fazer uma interpretação mais geral, depois a gente vai para a interpretação do escritor da revista, e depois eu apresento a outra interpretação que eu acredito ser mais coerente, que vai contrariar o escritor da revista. E não se preocupe com isso. Essa interpretação que vai contrariar o escritor da revista, que eu já expliquei no primeiro vídeo, vou explicar novamente aqui com mais detalhes, não é uma interpretação minha, não foi assim, eu vou fazer o estudo. É claro que toda a minha carga de conhecimento, quando eu vou interpretar uma passagem, eu levo essa carga de conhecimento, mas é porque eu leio outros livros, e eu procurei me aprofundar assistindo vídeos de outros de teólogos importantes, como Luiz Saião, como o Rodrigo Silva, que é da Adventista, mas é muito bom. Assisti o pastor Ciro Santos de Borges, que concorda com o escritor da revista. Li alguns livros de escatologia. Estou aqui com o livro do Miller de Erickson. Estou com o comentário aqui do John Taylor de Ezequiel. Estou com o livro Fim dos Tempos, escrito pela equipe do EBD em Foco. A gente tem um conteúdo muito bom de escatologia. Inclusive, você pode acessar esse conteúdo dentro do nosso site ebdemfoco.com. Além de slides em PowerPoint sobre escatologia, nós temos vídeo, áudio, PDF e temos o livro também. Se você quiser aprender escatologia, entre no nosso site que você vai aprender muito conteúdo de escatologia. A gente tem muito conteúdo aí, muita coisa você vai aprender. Enfim, eu fiz essa análise, esse estudo completo dessa passagem para entender realmente essa passagem e ver se realmente essa passagem é muito difícil. Assim. O escritor da revista disse que é uma passagem das mais difíceis das escrituras. Eu não concordo muito com ele. Eu acredito que se a gente ler essa passagem dentro do seu contexto, certinho, sem ficar fazendo especulações desnecessárias, essa passagem é uma passagem que é fácil de compreender, e o propósito dela, enfim, dá para a gente compreender sim o propósito dessa passagem e as aplicações práticas para nós, para o povo de Deus. Uma passagem escrita para o povo de Deus de qualquer época. Então serve para a nossa vida também. Então convido você a assistir a aula até o final. Tenho certeza que você vai ser edificado com essa aula aqui. Vou procurar ser o mais coerente possível com os principais métodos de interpretação, usar corretamente os métodos de interpretação das escrituras, no caso, as ferramentas que a gente tem para interpretar corretamente as escrituras. Vamos lá. Aqui, além da aula em si, do conteúdo, eu vou dar muitas dicas de interpretação de profecia. Eu vou falar da questão do literal, do figurado, vai ser bem interessante aqui. Eu vou apresentar aqui na tela alguns versículos, alguns textos, um estudo que eu fiz, inclusive esse material aqui eu vou disponibilizar para você gratuitamente
No caso, você que acompanha o EBD em Foco sabe que nós temos um conteúdo que é do plano de assinatura. São os slides em PowerPoint das lições, 100% baseado na revista. Você que ministra aula usando a revista, tem um data show na sua igreja ou uma televisão, você quer usar o slide em PowerPoint, nós temos esse slide 100% baseado na revista, de qualidade, para você baixar e usar na sua aula. Esse material que eu vou disponibilizar aqui é um material extra, um material que eu preparei, fora a parte, que você pode também usar na sua aula se você quiser. Vai ser disponibilizado aqui no YouTube e também no site do EBD em Foco. Então, qualquer dúvida, entre no site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp que está na descrição do vídeo. Bem, vamos lá. Coloquei aqui, interpretação de Ezequiel 38. Coloquei só Ezequiel 38 porque o 39 basicamente repete um trecho do 38. Mas a gente vai fazer referência ao 39 também. Aqui eu coloquei uma pequena observação somente para quem vai usar o material, que, assim, o escritor da revista, ele usa a interpretação que Ross é uma alusão à Rússia, e isso é uma associação fonética que não possui base bíblica ou histórica. Então, a gente vai fazer aqui uma interpretação que eu acredito ser mais bíblica e menos especulativa. Análise de Ezequiel 38. Vamos analisar Ezequiel 38. Primeira coisa, a profecia é contra inimigos de Israel. Ezequiel 38, versículo 2. Filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetize contra ele. O texto cita outras nações, a Pérsia, a Etiópia, a Líbia. Não cita somente Gog, Meseque, Tubal, cita várias nações. Observe que Gog aqui parece ser, né, no caso de acordo com o contexto, não uma terra, mas uma pessoa, um rei, alguém importante, alguém que vai liderar a batalha contra Israel. Tá assim, Gog, da terra de Magog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Aqui a gente observa que Gog é essa pessoa. A profecia vai direcionada à nação de Israel, falando contra os inimigos de Israel. Será um acontecimento futuro, de acordo com Ezequiel 38:8. Em anos futuros você invadirá. E 38:10, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça. Aponta para algo futuro. Não era para a época de Ezequiel. Terceiro, será após a nação ser ressuscitada e reconstituída. Observe que fica após a passagem de vale de ossos secos. A gente tem um contexto aqui que Israel voltou a ser uma nação unida, que vive em paz. Você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados, foram trazidos das nações e agora todos eles vivem em segurança. É algo que vai acontecer após Israel retornar, a nação de Israel retornar, se estabelecer e viver em segurança. Será em um período de muita paz e tranquilidade. Ezequiel 38:11. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e de que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Observe que é um período de muita paz e muita segurança, não tem violência. Ezequiel 38:14. Naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Aqui a gente está falando de um período que ainda não se cumpriu na nação de Israel. Até os dias de hoje, Israel não chegou nesse estado aqui de paz, segurança, que está no capítulo 38. Quinta consideração, o próprio Deus vai destruir os inimigos de Israel. A vitória vem de Deus. Ezequiel 38:22. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue, desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele, sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Observe que aqui é uma promessa de livramento que vem de Deus. Deus está prometendo para a nação de Israel que eles não serão destruídos, que o próprio Senhor, Deus, vai dar a vitória. E a sexta consideração, isso vai acontecer para que o Senhor seja conhecido. Ezequiel 38:23, e assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor. Bem, o que a gente tem aqui? Uma profecia que fala de uma batalha. Observe que não temos a data, não temos o contexto dessa batalha. Não tem como situar essa batalha em qualquer momento da linha temporal
escatológica, seja do amilenismo, do pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, enfim, não tem como situar essa batalha em nenhum momento lendo apenas Ezequiel 38 e 39. Nós não conseguimos fazer isso. Não tem como. Ao ler essa profecia, o que a gente pode concluir aqui? A nação de Israel está destruída, o povo está no cativeiro, ali no exílio, na Babilônia, a cidade já foi destruída, o templo foi destruído, eles estão arrasados, estão preocupados se vão voltar a ser uma nação importante como eles eram antes, ou se vão voltar pelo menos a ser uma nação, se eles vão retornar à terra. Eles estão preocupados com isso. E Deus usa Ezequiel para entregar àquele povo uma profecia de restauração, de esperança. Nos capítulos anteriores tem essa profecia de restauração. O Vale de Ossos Secos, que a gente vai estudar na próxima lição, é uma profecia que fala de restauração. É uma profecia que fala que Deus vai trazer o povo de volta, vai estabelecer a nação e vai derramar do seu espírito e vai ser um povo de referência. Israel vai ser novamente uma nação de referência mundial. É até arriscado dizer novamente, porque no Antigo Testamento ela não conseguiu cumprir isso por completo. Mas era a nação que Deus estava ali guiando e, enfim, foi de lá que veio o Messias. Foi de Israel que veio o Messias e todas as nações da terra foram abençoadas como cumprindo a promessa que Deus fez para Abraão. Só que naquele estado que eles estavam vivendo de destruição, parece que isso não ia se cumprir. Essa promessa que Deus fez para Abraão não ia se cumprir. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Como assim, Deus? Nós estamos destruídos. Aí tem a promessa de restauração. O povo fica animado. Olha, nós vamos ser restaurados. Mas e se acontecer de novo um ataque? E se acontecer de novo uma guerra? Aí Deus vai entregar essa profecia e fala assim, olha, vai vir contra vocês Gog da terra de Magog. Aí Deus vai entregar a profecia que a gente leu aqui alguns trechos, você pode ler ela por completo. E o resultado final é, Deus vai destruir os inimigos de Israel. Vai fazer o seu nome conhecido. E Israel vai triunfar. Uma profecia de esperança. Ninguém vai destruir vocês mais. Eu estou com vocês. Nenhuma nação, nenhum ajuntamento de nações, uma coalizão, nada. Deus está usando aqui nações daquela época, porque eram nações poderosas, nações fortes na guerra, nações que conquistavam, nações que iam para a batalha. Por isso que Ezequiel usa o nome dessas nações. Ele cita a Pérsia, ele cita Magog, ele cita Meseque, enfim, ele cita povos poderosos que tinham fama naquela época de destruição. E aí Deus fala assim, olha, mesmo que esses povos ataquem vocês, eu vou dar o livramento. Por isso que não faz sentido a gente ficar fazendo especulações sobre quem são esses povos nos dias de hoje. É um ponto que eu discordo aqui da revista, que ele começa a falar, né, porque esse aqui é uma referência a esse povo, essa referência a esse povo e tal, é a Pérsia, é o Irã hoje. Esses povos não existem mais. A profecia é para o futuro, mas usou a linguagem daquela época para que eles pudessem compreender que o livramento seria muito grande. Então Deus está falando isso para eles. Eu vou dar o livramento, não importa quão poderosa seja a nação que venha destruir vocês. Vocês vão receber o livramento. É uma profecia de esperança. Deus está conosco, Deus está no controle da humanidade, Ele está no controle da história. Não precisa você ficar preocupado com a política, quem vai assumir a presidência. Meu Deus, a nossa vida vai piorar, vai melhorar. E não, calma. Deus está no controle de todas as coisas. Deus cuida do seu povo. O povo de Israel estava assim naquela época, preocupado com a política, com o domínio ali da Babilônia, depois do Império Medo-Persa. Deus está falando, olha, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão voltar a ser uma nação. E ninguém mais vai destruir Israel. Uma profecia de esperança. Não é uma profecia para ficar fazendo especulação e tal. Não, profecia de esperança. Esperança para mim e para você. Deus está no controle da história. Ele sabe de todas as coisas. Ele vai cuidar do seu povo e livrar o seu povo de qualquer situação e qualquer circunstância. É isso que essa profecia está dizendo. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Eu vou aqui falar da interpretação da revista, que ele diz o seguinte, que Rosh
é uma referência à Rússia. Vamos lá. A profecia afirma que Gog é príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Isso aqui está na revista. Vamos lá. A palavra chefe em hebraico é Rosh, de significado amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Ela é usada sempre nesse sentido. Sempre que a Bíblia usa Rosh, é uma referência à liderança, a chefe, a cabeça, alguém que está na frente. Curiosamente, a Septuaginta traduziu como substantivo próprio Anshonta, Rosh, príncipe de Rosh. Anshonta não, é Archonta. Acho que o grego aqui falhou. Archonta Rosh. A Septuaginta, para quem não sabe, é a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira, em algumas versões inglesas. Tradução brasileira é uma tradução muito antiga. Ela não é mais usada porque surgiu traduções melhores. Diz assim a tradução brasileira: Filho do homem, vira o teu rosto para Gog da terra de Magog, príncipe de Iros, ou Ros, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Aqui a gente tem uma tradução que coloca Ros ou Rosh como uma região. Só que essa tradução ela não é coerente. Ela quebra algumas regras do hebraico e não faz sentido colocar Rosh como uma região. Rosh é liderança, é príncipe. Então, Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe. Essa é a tradução correta. Colocar príncipe de Rosh é uma confusão na tradução. E aí o escritor da revista ele quer forçar essa tradução, mas que ela não é aceita hoje. Ela não é aceita. Enfim, eu dei uma olhada em alguns vídeos de pessoas que entendem muito de hebraico e tem várias explicações técnicas relacionadas a isso e diz que essa tradução não faz sentido. Ela só traz confusão. E foi a semelhança de sons de Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh como a Rússia, Meseque como Moscou, atual capital da Rússia, e Torgarma com Tobolsk, cidade russa. Isso aqui está no mapa, você pode observar aqui, ó, Moscou seria Meseque, Tobolsk, né, Tubal, enfim. Tá, é muito Torgarma, né, Torgarma. Enfim, é muito confuso isso. É uma associação fonética, não faz o menor sentido, é pura especulação. Tem teólogos conceituados que defendem? Tem. Pelo que eu observei, parece que a maioria dos teólogos da Assembleia de Deus vão concordar com isso aqui. Mas venhamos e convenhamos. É pura especulação, associação fonética, não é exegese bíblica. O nome Rússia surgiu há poucos séculos atrás, não faz o menor sentido e o contexto da profecia também não contribui para isso. O que o escritor da revista conclui? Ele fala assim, ó, isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela, portanto não é a mesma batalha do Armagedon. Eu vou colocar aqui a linha do tempo para você entender onde que o escritor da revista situa essa batalha. Vem o arrebatamento da igreja, depois vem Ezequiel 38, 39. É depois do arrebatamento. Aí depois vem a grande tribulação. Depois da grande tribulação, segundo o escritor da revista, vem o Armagedon. Depois a vinda de Jesus em glória. O milênio. E a última batalha que acontece em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que cita Gog e Magog. E depois novos céus e nova terra. Observe o seguinte. No Novo Testamento, quando a gente vai estudar a escatologia de maneira mais profunda no Novo Testamento, a gente observa que tem uma batalha que acontece antes da vinda de Jesus em glória. Essa batalha é a batalha do Armagedon. Ela é citada em Apocalipse 16, 16 e é citada também lá em Apocalipse 19, não lembro agora o versículo. Então, a batalha do Armagedon, ela é a batalha liderada pelo anticristo contra Israel, o povo de Deus de maneira geral, mas Israel especificamente é direcionado a Israel. E nessa batalha é quando Jesus vem em glória, vai destruir todo mundo, matar todo mundo e jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Era na batalha do Armagedon, a vinda de Jesus em glória, então acontece aqui. E a Bíblia cita uma outra batalha que acontece no final do milênio. Eu estou considerando o ponto de vista aqui pré-milenismo, pré-tribulacionista, que é a visão da Assembleia de Deus. Eu não vou entrar em detalhes das outras visões, pós-tribulacionismo, amilenismo. Nós temos muito conteúdo no EBD em Foco sobre isso, assiste lá. Eu vou considerar a visão da Assembleia de Deus aqui. Então, no final do milênio, nós temos uma última batalha que Satanás é solto, engana as nações e faz ali
uma reunião de várias nações para destruir o povo de Deus. Essa última batalha enfim, Deus que vai dar a vitória também, vai destruir todo mundo ali, vai matar todos os ímpios, todos que se corromperam, vai jogar Satanás no lago de fogo, e aí é o estado final, Novos Céus e Nova Terra. A Bíblia cita essas duas batalhas, muito claro, Armagedon, Gog e Magog, que é depois do milênio. A batalha de Ezequiel 38 e 39, nós não sabemos quando que ela acontece. O escritor da revista coloca ela aqui e não dá nenhuma explicação para isso. Eu assisti o vídeo do pastor Ciro, que é muito entendido de escatologia, ele também faz a mesma coisa, ele coloca aqui, antes da grande tribulação. Na verdade, tem 3 anos e meio de uma falsa paz com o anticristo, depois 3 anos e meio de grande tribulação, e essa batalha parece que ela acontece aqui. Por que que ele faz isso? Eu simplesmente não entendi, porque não tem nada no texto que indica isso. E é muito provável que seja a batalha de Gog e Magog de Apocalipse, a última batalha. Eu defendo essa ideia e vou argumentar por quê. No livro do pastor Antônio Gilberto, Calendário da Profecia, tem um quadro que ele faz uma comparação de Ezequiel 38 e 39 com Apocalipse 20, de 7 a 10, para mostrar que é diferente. Ou seja, ele defende a ideia de que Ezequiel 38 e 39 é diferente de Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Isso é outra batalha, não é a mesma. Observe que Apocalipse capítulo 20, versículo 8 cita Gog e Magog, mas ele vai dizer que é diferente. Por quê? Aqui está o argumento dele. Em Ezequiel são algumas nações, em Apocalipse são todas as nações. Em Ezequiel vem do norte, em Apocalipse envolve toda a terra. Em Ezequiel, Gog age por ato divino, em Apocalipse é movido pelo diabo. Em Ezequiel, Gog é destruído por espada, em Apocalipse é destruído por fogo do céu. Em Ezequiel, ele é sepultado em Israel, em Apocalipse é totalmente consumido pelo fogo. Em Ezequiel acontece antes do milênio, em Apocalipse depois do milênio. Observe que isso aqui é o quadro que tem no livro do pastor Antônio Gilberto. Será que esse quadro está certo? Ou tem alguma coisa errada aqui? Eu vou falar dele mais na frente e vou refutar um por um aqui. Acompanhe aí. O que Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 10, esclarece sobre a profecia de Ezequiel 38? Vamos analisar bem Apocalipse. Primeiro, a gente tem aí sobre um período de 1000 anos sem ação de Satanás. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Fala que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Não vou ler o versículo inteiro aqui, o trecho completo, mas você lê depois aí com mais detalhes, mas é uma passagem bem conhecida. Aqui nós concluímos que vai acontecer um período de 1000 anos, que Cristo vai reinar fisicamente na Terra. Esse período de 1000 anos acontece após a vinda de Jesus em glória. Quem entra no milênio? Todas as pessoas que passaram pela grande tribulação, que se converteram na grande tribulação, não aceitaram a marca da besta. E essas pessoas, elas vão entrar no milênio. Entra Israel, a nação de Israel entra no milênio, a nação de Israel por completo, porque eles vão se converter, a nação de Israel por completo, e o povo que apoia Israel e que crê em Jesus durante a grande tribulação. Todos aqueles que seguirem o anticristo e estiverem com a marca da besta serão destruídos. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, Satanás será amarrado por 1000 anos e eles vão entrar no milênio com corpos naturais. E a igreja que já foi arrebatada vai descer juntamente com Cristo e reinar também com Cristo no milênio. Assistam no EBD em Foco uma aula completa sobre milênio. Segundo, João profetiza sobre Gog e Magog. Fala assim, ó: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a terra, toda a superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Observe que João cita em Apocalipse Gog e Magog, mas não fala mais nada. Ele só cita, assim, tipo, Gog e Magog, pronto. E aí continua o texto. É claro que é uma referência a Ezequiel. Fica complicado não fazer essa analogia. Ó, depois que a nação é ressuscitada e reconstituída,
o Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 36, aponta para Apocalipse 20, 4 a 6, que fala da ressurreição. A coalizão das nações vem para destruí-la, no caso, destruir o povo de Deus, destruir Jerusalém, a nação como um todo. Gog e Magog de Ezequiel 38 é a mesma coisa que Apocalipse 20, de 7 a 9. Todavia, eles mesmos serão destruídos, como está em Ezequiel e também está em Apocalipse, e depois o povo glorificado de Deus desfruta do templo escatológico. Quando você compara Ezequiel 40 ao 48, é análogo a Apocalipse 21 a 22, 5. Então a gente tem a seguinte configuração: arrebatamento, grande tribulação, Armagedon, vinda de Jesus em glória, milênio e última batalha, que é de Gog e Magog, que é Ezequiel 38, 39 e Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Ou seja, é a mesma coisa, é a mesma batalha. Então, de acordo com essa interpretação, a gente conclui que João, ele faz uma, não vou dizer um complemento, mas uma expansão da profecia. A profecia no Antigo Testamento era muito vaga, não tinha muitos detalhes. João, ele vai lá e fala, olha, Gog e Magog. A gente volta para o Antigo Testamento e fala, ah, então isso aqui é a última batalha. É uma referência à última batalha. Aquilo que eu falei, aplicação prática. Deus está no controle de tudo e ele vai dar a vitória para o seu povo. Inclusive nessa última batalha. Nessa última batalha de tudo, Deus vai dar a vitória e o povo de Deus vai desfrutar pela eternidade de uma comunhão perfeita com ele, que é uma vitória final, ou seja, a comemoração dessa vitória final vai ser por toda a eternidade. Agora eu vou voltar no quadro do pastor Antônio Gilberto e vou explicar passo a passo por que aquele quadro não é correto. Vamos comparar os versículos. Aqui em Ezequiel 38, ele fala que são algumas nações. De fato, né, filho do homem, vira o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe maior de Meseque, de Tubal, e profetize contra ele. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, fala assim, sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Então ele cita as nações, envolve todas. Aí alguém fala assim, ah, então é diferente. Mas observe o seguinte, que as nações citadas em Ezequiel representam todas as nações da terra. É simplesmente assim, eu estou aqui apresentando para vocês as nações mais poderosas que existem. Mas não significa que a batalha vai ser com essas nações especificamente. Não faz sentido ficar procurando identificar essas nações nos dias de hoje. Quem são essas nações de hoje? Nós não sabemos. E muito provavelmente, as nações de hoje, se Jesus não voltar, sei lá, daqui 100, 200 anos, elas não vão existir mais. Vai ter uma modificação no mundo, enfim. Não dá para a gente ficar fazendo esse tipo de especulação. Eu acredito que a profecia aqui está usando nações da época de maneira figurada para falar de uma batalha que, mesmo que envolva todas as nações da terra, Deus vai dar a vitória. Eu quero falar um pouco aqui agora sobre a questão do figurado e do literal. Vamos lá. Ezequiel 38, 39 é uma profecia que a gente acredita que vai se cumprir. Então, a profecia é literal, ou seja, vai acontecer. Mas a linguagem usada na profecia para ele entregar a profecia é uma linguagem figurada. Observe que a linguagem é figurada, mas o acontecimento é literal. Quando a gente lê as parábolas de Jesus, até mesmo aquela parábola que Natã conta a Davi, a parábola em si é figurada. A parábola em si é uma história criada para ilustrar uma verdade. No caso aqui de Ezequiel da profecia, não. A história não é figurada, a história é literal. A profecia é literal, ela vai acontecer. Mas a linguagem usada para entregar a profecia é uma linguagem figurada. Ele vai usar, no caso, técnicas de transmissão, né? Ele vai usar técnicas de transmissão de uma verdade usando uma linguagem figurada que era muito comum naquela época para que todos pudessem compreender a profecia. Outra coisa, ele fala que vem do norte, e Apocalipse envolve toda a terra. E de fato, né, do extremo norte. E Apocalipse fala 4 cantos da terra. Ah, então é diferente, não é a mesma profecia. De acordo com Luiz Saião, no vídeo dele, que ele fala dessa passagem, o norte era o local em que o povo entrava para invadir a cidade de Jerusalém. Quando tinha alguma invasão, alguma guerra,
eles vinham pelo norte. O povo poderia ser do sul, mas a invasão acontecia pelo norte. E o norte é usado nesse sentido figurado de ataque de povos externos. O pastor Rodrigo Silva, no seu vídeo que ele fala dessa passagem, ele cita alguns versículos que o norte é usado no sentido figurado para indicar de onde vêm os inimigos de Israel. Jeremias faz isso, Ezequiel faz isso várias vezes. Então, assim, não temos que levar isso para o lado literal. É exatamente do norte, porque assim, ele cita também nações que vêm do sul. Ele cita a Etiópia, a região da Etiópia, que é do sul, e não é só do norte. Então, se ele fala que vem do norte, e depois ele cita nações que vêm do sul, como está na revista, ele vai citar as nações aqui na revista. Deixa eu ver aqui qual é o tópico, né? Persas, etíopes, os de Put. Isso aqui são regiões, algumas aqui são regiões que estão a leste de Israel e outras estão a sul de Israel. Então não faz sentido levar ao pé da letra norte como sendo literal. Norte que é sentido figurado, indicando que é de onde vêm os inimigos de Israel. Então não vejo divergência entre Ezequiel 38, 6 e Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Tá? Ezequiel 38, 9 diz assim, ó, dentro do capítulo 38 ainda: você e todas as suas tropas e as muitas nações com você subirão avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo toda a terra. Observe que mesmo em Ezequiel, o ataque parece ser global. Você vai vir como uma nuvem, muitas nações e como uma nuvem cobrindo toda a terra. É tudo sentido figurado. Deus está falando, vocês podem ser atacados por todas as nações da terra, por muitas nações, algo grandioso, mas eu vou dar o livramento para vocês. Lá em Ezequiel, diz que eles agem por ato divino. Já em Apocalipse, é movido pelo diabo. E de fato, diz assim, ó, nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra. Deus está falando, eu vou trazer vocês contra a minha terra. No entanto, um pouco antes, diz assim, ó, capítulo 38, versículo 11. Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico, e que de nada suspeita. Aqui quem está falando é o próprio Gog. Eu vou invadir, eu invadirei uma terra, eu atacarei um povo. Aí fica a pergunta, foi um ato divino ou foi iniciativa de Gog? Entra aquela questão, Deus não perdeu o controle das coisas. Então tudo que acontece é uma ação da pessoa, mas ao mesmo tempo Deus sabe o que vai acontecer, ele tem o controle de tudo isso, é permissão dele. Então, ao mesmo tempo que é um ato divino, é uma iniciativa de Gog. Assim acontece também em Apocalipse. É Satanás que vai enganar as nações? Sim, mas é uma permissão divina. Não vai ser surpresa para Deus, tanto que ele já profetizou que isso vai acontecer. O próprio Deus já falou, vai acontecer, ou seja, eu sei que vai acontecer. Eu tenho o controle de todas as coisas. Então não tem divergência também aqui. Outra coisa que o pastor Antônio Gilberto diz, que Gog vai ser destruído por espada. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano Senhor, a espada de cada um será contra o seu irmão. E em Apocalipse já diz assim, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Olha, é diferente. Vamos ler Ezequiel com mais cuidado. Versículo 22. Executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estão com ele. A linguagem de Ezequiel é uma linguagem figurada. Ele está dizendo que Deus vai dar a vitória, não vai ser só a espada, entende? A espada aqui é uma linguagem figurada. Ele vai executar juízo com peste, derramamento de sangue, vai desabar torrente de chuva, saraiva, ou seja, é fogo, enxofre também que vai cair sobre o povo. A linguagem é muito parecida. Na verdade, se a gente for analisar o versículo 22 aqui do capítulo 38 de Ezequiel, é uma linguagem parecida com Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Então não vejo divergência, na verdade concordam um com o outro. Aqui em Ezequiel diz que ele será sepultado em Israel e em Apocalipse totalmente consumido pelo fogo. De fato, o versículo diz isso, mas essa ideia de ser sepultado, de túmulo, traz a ideia de vitória. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o Oriente, na direção do mar. Enfim, a gente tem aqui uma promessa de vitória, vocês serão vitoriosos. A túmulo aqui não é um túmulo literal.
Até parece que o povo de Israel, numa batalha, iria cavar ali, sei lá, fazer um túmulo, cavar um buraco, enterrar as pessoas, fazer um túmulo para o inimigo. Não vai fazer isso. No máximo, eles botavam fogo nos inimigos mortos, enfim. Não faz sentido. Tá? Não vai ter um túmulo para os inimigos de Israel. Então eu não vejo divergência dessas duas aqui, enfim, de Ezequiel e Apocalipse nessa passagem aqui, porque realmente Ezequiel está no sentido figurado, dizendo que Deus vai dar a vitória e ponto final. E ele diz que Ezequiel situa a batalha antes do milênio e Apocalipse depois do milênio. Eu coloquei um monte de interrogação aqui, se você estiver observando, porque de onde ele tirou isso? Não tem nada na passagem de Ezequiel 38 e 39 que diz que é antes do milênio, nem cita milênio lá. Não faz o menor sentido. Na verdade, se a gente for analisar bem Ezequiel 38 e 39, que fala de um período de paz em Israel, indica que é um milênio. As profecias do Antigo Testamento, que falam do período de paz de Israel, diz claramente, né, de um período que não se cumpriu ainda, que quando a gente lê Apocalipse, a gente fala, ah tá, isso é no milênio. Aqui nesse material tem essas profecias, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já falei no primeiro vídeo, eu coloquei como um anexo aqui. Conclusão da relação de Ezequiel com Apocalipse. A ligação da presente passagem com a de Gog e Magog em Ezequiel é fundamental, e João via como cumprimento dessa profecia, ou seja, João via capítulo 20, do versículo 7 ao 10, como cumprimento dessa profecia. A profecia fala do rei de uma terra do norte, Gog, que decide invadir Israel, lugar de homens que estão tranquilos e vivem em segurança. Olha só, uma apontando para o milênio, para saquear a terra deles. Será estabelecida uma coalizão de muitas nações. Muitas nações que o texto diz, não diz que são somente aquelas, então envolve algo global, para invadir com um poderoso exército. No entanto, Deus está no controle e permite tudo isso, a fim de que as nações saibam que Deus é de fato Javé. Esta se torna uma guerra escatológica, como visto na expressão por longo tempo nos últimos anos de Ezequiel 38:8 e na imagem do céu se abalando em Ezequiel 38, 18 a 23. Portanto, o propósito de Deus é destruir a coalizão das nações e restaurar o seu povo de tal forma que todos reconheçam que ele é Deus. Essa é a última batalha. Deus está mostrando isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, tenho o controle da história, tenho o controle de tudo. Observe que essa batalha não é só uma batalha contra pessoas, mas é uma batalha espiritual. Satanás está na frente dessa batalha, ele vai ser derrotado por completo e a sua ação será anulada por toda a eternidade. A conclusão final, vou ler essa conclusão que eu mesmo escrevi aqui. Ezequiel profetizou para um povo que estava vivendo momentos difíceis. Estavam no exílio, a cidade e o templo haviam sido destruídos e não havia nenhuma perspectiva de restauração imediata. No entanto, Deus não tinha abandonado o seu povo. Ezequiel profetizou sobre a restauração da nação nos capítulos 36 e 37, ou seja, uma palavra de esperança. Entretanto, muitas outras batalhas viriam pela frente e eles precisavam confiar na vitória que vem do Senhor. Em Ezequiel 38, Deus mostra que mesmo um ataque grandioso, com a participação de várias nações, não será suficiente para destruí-los. Então aqui a gente observa uma profecia de esperança para um povo que estava devastado, triste, um povo que achava que não tinha mais esperança para eles, mas Deus está mostrando, não, eu tenho um futuro grandioso para vocês, e mesmo que vocês sejam atacados pelo inimigo mais feroz, eu vou dar o livramento. Ao citar Gog e Magog em Apocalipse 28, João com certeza está pensando em Ezequiel 38. Ele interpreta a profecia como a última batalha que vai acontecer após o milênio. Os paralelos apresentados aqui não são conclusivos, mas o contexto da batalha nos dois cenários é bem parecido. Ela vai acontecer quando Israel estiver restaurado por completo e vivendo um período de paz e tranquilidade. Observe que esse período de paz e tranquilidade que a gente lê em Ezequiel 38 nunca aconteceu e muito provavelmente não vai acontecer até o milênio. O escritor da revista situa esse período de paz ali um pouco antes da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, mas é muito difícil a gente chegar a essa conclusão lendo esse texto. Tudo indica que é no milênio. Aqui tem o anexo 1, que eu coloco profecias do Antigo Testamento que falam de um período futuro de paz em Israel. Eu não vou ler, aqui eu já li no primeiro vídeo, mas está aqui para você baixar, ler esse material. Então assim, você vai ler aqui. É só para dizer que no Antigo Testamento nós temos várias profecias que falam de futuro de paz para Israel e que se cumpre no milênio. Bem, voltando agora para a revista para a gente concluir de vez essa aula.
Eu sei que é um assunto um pouco complexo, e você que está preocupado com aplicações práticas, entenda o seguinte: assim como Deus deu esperança para aquele povo que estava no exílio, triste, Deus está dando esperança para mim e para você. Deus está dando esperança para o seu povo hoje. Mesmo com tanta guerra, fome, tudo que não presta acontecendo nesse mundo, o pecado dominou, ideologias, políticos ruins, tudo isso que está acontecendo. Não se preocupe, Deus não perdeu o controle das coisas. Ele vai nos preservar, Ele vai cuidar de nós. E nós não seremos destruídos por nenhum ataque. Por mais que todas as hostes malignas de Satanás venham atacar os crentes, nós estamos livres. É promessa de Deus. Promessa do Antigo Testamento e promessa do Novo Testamento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Tudo isso Deus já falou para nós. Fique tranquilo. Ele está no controle, Ele está cuidando de você, independente do que acontece nesse mundo. A revista apresenta uma interpretação um pouco duvidosa, baseada em especulação, e eu vi aqui um exemplo de como não fazer uma interpretação de uma profecia. Ficar procurando o paralelo das nações antigas com as nações de hoje não faz sentido, não ajuda, porque essas nações deixaram de existir. Ficar fazendo especulações usando a fonética, associando Ross com Rússia, e usando uma tradução ainda um pouco duvidosa do texto também não ajuda em nada. E ficar situando os acontecimentos, né, no caso escatológicos, em um ponto específico da linha escatológica, sem nenhuma base do texto em si, também é muito perigoso. Se João cita Gog e Magog, eu acho muito mais seguro situar Ezequiel 38 nessa última batalha, porque é citado em Apocalipse. Eu acho muito mais seguro do que eu fazer uma afirmação sem nenhuma base e dizer que vai acontecer antes da grande tribulação, se eu não tenho base para isso. Antes do milênio, no caso, também. Enfim, né? Antes do milênio e antes da grande tribulação. Eu prefiro colocar essa batalha de Ezequiel como depois do milênio, a última batalha, seguindo esse paralelo de Apocalipse com Ezequiel. Eu acredito ser a interpretação mais coerente do texto, que foge um pouco das especulações e segue um pouco mais aí as ferramentas de interpretação bíblica. E a aplicação é essa que eu já falei várias vezes, você pode replicar na sua aula da EBD. Amém? Encerro aqui. Só para concluir, vale ressaltar que dentro do EBD em Foco, nós temos aí slides em PowerPoint das lições, 100% baseado na revista, imagens de qualidade, prontos para serem usados. Com o slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar, principalmente para uma aula complexa como essa. Imagina você fazer um slide dessa lição, o trabalho que vai dar, e você ainda vai ficar sem tempo para estudar. Então o slide aqui a gente vai te ajudar bastante. Nós temos muito conteúdo desde 2016, mais de 750 slides disponíveis para você baixar. Além dos slides de adultos e jovens, você vai ter slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse ebdemfoco.com ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 94 98424 4120. Eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.